Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouco sobre um assunto aí que ganhou muita repercussão, né, ali no sábado à noite, domingo e agora segunda de manhã, as declarações do técnico português do Flamengo, Jorge Jesus, né, depois da grande vitória realmente no sábado à noite do Flamengo contra o Avaí, onde realmente foi avassalador, e ele falou que o time dele, né, o Flamengo, ganharia bem o Campeonato Português e entre os times da Premier League ficaria ali entre os 6 primeiros. E eu quero falar um pouco sobre isso. Acho que, assim, para deixar logo de cara, eu discordo de Jesus. E outra coisa, assim, eu acho que é um assunto que não leva a lugar nenhum. Assim, realmente é um assunto que, primeiro, que não ataca de fato o problema que a gente sabe tem no futebol brasileiro, que na minha opinião é um problema tático principalmente, de calendário também, ou em clima, mas são muito mais secundários se você tem trabalhos de nível de profissionalismo de futebol avançados. Essas questões de clima, calendário, viagens ficam em segundo plano. Eu até vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, acho que essa discussão não leva a lugar nenhum. É uma discussão que, na minha opinião, não tem o menor sentido de existir, porque são níveis de competitividade completamente diferentes, são anos-luz de futebol de nível de profissionalismo. Mas enfim, essa discussão aconteceu, né, vem acontecendo aí desde domingo, sábado à noite ali, e eu quero dar um pouco da minha opinião sobre isso, tá? Sem querer ofender ninguém que acha que o Flamengo realmente conseguiria jogar entre os 6 da Premier League. Eu quero dar uma olhada, tentar ser o mais racional possível de um cara que conhece o Campeonato Brasileiro e conhece bem a Premier League, né? Não que eu seja o ágil do conhecimento das duas ligas, pelo amor de Deus, mas assim, a gente pode ver o futebol internacional passa na televisão todo dia tem futebol internacional passando, inclusive hoje tem data FIFA, por exemplo, né? Então você pode ver, ligar sua televisão e assistir, né? Tem as plataformas digitais também que agora estão transmitindo outros campeonatos, então você pode ver, tá aí, não é algo escondido como era 30, 40 anos atrás, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje de manhã no programa do Bate-Bola da ESPN estavam fazendo um cara a cara com o Flamengo e Everton, que teoricamente é esse sétimo time, né? Abaixo ali do Big Six. Bom, o complicado disso é que, claro, assim, avaliando no cara a cara, né, que é simplesmente você pegar um jogador e pegar o outro e escolher entre um deles, mesmo isso está contaminado com a realidade de futebol que você vê. Porque, assim, se a gente falar, por exemplo, a comparação que tinha ali, era Sigurdsson e Everton Ribeiro, se eu não me engano, Sigurdsson e Arrascaeta, enfim, era um deles. E, realmente, jogador por jogador, quem é que hoje, no cara a cara, você escolhe? Everton Ribeiro é muito mais talentoso, se a gente está olhando hoje, do que o Sigurdsson. Mas a questão é assim, o Sigurdsson ele joga no melhor nível do futebol internacional. O Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro, a Arrascaeta, a parte de meio pra frente do Flamengo é absurda. Realmente é um rendimento incrível. Tá jogando muita bola o time do Flamengo. Agora, numa realidade menos competitiva. E mesmo os jogadores do Flamengo que foram testados a nível internacional, né, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Gerson, não renderam nem um pouco, não foi nem isso aqui que eles renderam a nível internacional. O Gerson foi pra Roma, não conseguiu jogar na Roma, foi pra Fiorentina e a Fiorentina vendeu o Gerson pro Flamengo. Gente, isso é algo completamente incomum de se ver. Um time europeu vendeu um jovem jogador para um time latino-americano. Isso nunca a gente vê isso. Geralmente é um empréstimo, como a Inter de Milão fez com o Gabigol, por exemplo. Agora, vender um jogador jovem, né, comprar e receber de empréstimo, a Roma na verdade comprou e vender de novo, isso é algo que realmente não se vê todo dia, mas enfim. Gerson completamente dispensável para a Fiorentina. Bruno Henrique não teve uma passagem de brilho, né, talvez nem sei se algum torcedor do Wolfsburg vai lembrar do Bruno Henrique. E o Gabigol, né, não conseguiu se firmar na Inter de Milão, nem no Benfica, que é o time que foi campeão português na temporada passada e que, inclusive, palavras do Jorge Jesus, o Flamengo, que é justamente o time onde o Gabigol está destruindo agora, venceria com tranquilidade do Campeonato Português. Olha como não faz sentido, entende? Quando a gente compara com a realidade, o Gabigol não jogou no Benfica. O Benfica foi campeão português. O Flamengo, segundo Jorge Jesus, seria campeão português com facilidade, onde o Gabigol está destruindo. Mas o Gabigol não conseguiu destruir no time que seria com facilidade batido pelo Flamengo, mas foi o time que foi campeão português. Entende como não tem sentido? É algo que entra em contradição? Eu não tô falando que o Jorge Jesus é burro, que ele não entende nada, ou que o time do Flamengo é ruim. Não, não é isso. Mas a gente está comparando realidades de futebol completamente diferentes. De jogadores que ou não foram testados a nível internacional, ou que foram testados e não fizeram nem cócegas, não chegaram a gerar empolgação nenhuma, né? Isso é muito complicado. Talvez o time do Flamengo, o único jogador que de fato sobrasse ainda, fosse o Felipe Luiz. Porque nem o Rafinha era absoluto no Bayern. Tudo bem, tem uma carreira incrível. A carreira do Rafinha no Bayern é incrível. Você passar quase 10 anos
nos maiores clubes de futebol mundial, nas maiores instituições de futebol mundial, é incrível. Mas o Rafinha nunca foi um titular absoluto do Bayern. O Rafinha nunca foi um jogador imprescindível pro Bayern. Mesmo quando o Philipp Lahm passa a jogar por dentro, como um volante com o Pep Guardiola, nos 3 anos que ele passou lá, o Rafinha não conseguiu se firmar como lateral direito. O Kimmich se criou muito nesse período, principalmente na última temporada do Guardiola. Então nem assim o Rafinha conseguiu ser protagonista, conseguiu ser um jogador importante de fato para o elenco titular. Para vocês verem como é que o futebol brasileiro está um nível abaixo, né? E ter esse tipo de discussão, na minha opinião, não faz o menor sentido, porque não ataca o que de fato atrasa o futebol brasileiro, que são outras coisas, né? É o calendário, é questão de divisão de cotas de televisão, questão de organização dos clubes brasileiros, de organização financeira mesmo, de gestão, que é algo que o Flamengo faz e é muito bom. Mas em questão, se a gente for falar de nível técnico, discutir jogadores, gente, não tem comparação. Óbvio que pontualmente tem jogadores que se destacariam. Por exemplo, o Everton do Grêmio é um jogador que se destacaria num time europeu. Agora, por exemplo, o Gabriel Jesus foi o principal destaque do Brasileirão em 2016 e até hoje nunca se firmou no Manchester City. O Gabriel Jesus é um jogador completamente dispensável para o Manchester City do Guardiola, essa é a verdade. É um jogador que entra, sempre se dedica, mostra ali uns bons momentos de participação no jogo, mas é um jogador que não consegue se firmar, que está no nível abaixo do elenco, isso é fato. Então, assim, é claro que a gente entende a empolgação gerada por um time que realmente joga um futebol muito empolgante, avassalador e dominante, como o Flamengo vem nesse mês de agosto ali, né, período de agosto até o início de setembro, isso é fato, não se discute. Mas se a gente leva isso para uma realidade de Premier League, o mais alto nível do futebol mundial, não só de nível tático, né, hoje até eu acho que a Premier League já está conseguindo um pouco, ali conseguir ultrapassar a La Liga, mas vai. Para com a Liga, a gente já pode dizer que está no mais alto nível do futebol mundial em questão de nível tático e técnico, de intensidade, de velocidade, coisa que você não enfrenta no Brasil. Essa é a questão. Você não enfrenta isso no Brasil. E você não só enfrenta isso, como não só enfrenta isso por muito. A distância é muito grande entre o que você enfrenta no Brasil e o que você enfrenta na Europa. Jogar contra um Sheffield United, que talvez tecnicamente seja o pior time da Premier League, eu não acho que o Flamengo teria um jogo tranquilo e seria dominante e avassalador, por exemplo, como foi contra o Palmeiras, como quando seria contra o Sheffield United, que fez jogo duro contra o Leicester, que ganhou bem do Crystal Palace, que empatou com o Chelsea. Entende o que eu tô falando? Não, é uma questão que não é simples assim, não é preto no branco, que é só, a Arrascaeta é melhor que o Bernard, que o Everton Ribeiro joga mais que o Sigurdsson. São nível de exigência completamente diferente, e realidade de futebol completamente diferente. Óbvio que aqui a gente tem a questão do calendário, do clima, por mais que em questão de clima, os jogos amistosos, né, na Ásia e nos Estados Unidos, que fazem muito calor nessa época do ano, temperaturas superiores a 31, 32 graus, foram jogos intensos, e os times jogando bem, né, então a gente dá uma colher de chá, mas enfim, tem como você ser competitivo mesmo jogando em altas temperaturas. A Copa do Mundo foi um exemplo disso, por exemplo, tá? Mas enfim, questão de calendário realmente é algo ruim. Se bem que o calendário da Premier League também é bem complicadinho a nível europeu. Mas enfim, é uma discussão que, na minha opinião, não tem o menor sentido de existir, porque são realidades completamente diferentes. É algo que, ao meu ver, é indiscutível. É indiscutível e não leva a lugar nenhum. Não ataca o principal problema do futebol brasileiro, que é o amadorismo na gestão econômica, o péssimo trabalho tático dos técnicos, que é fraquíssimo. O trabalho dos técnicos brasileiros é terrível, né? É claro, tem a questão também das distâncias, né? Isso desgasta qualquer indivíduo, né? Mesmo sendo um atleta de alto rendimento. Mas essa é uma discussão se o Flamengo, esse Flamengo avassalador de fato, jogaria a Premier League bem. É uma discussão tão sem sentido que realmente é triste ver que o debate do futebol brasileiro tenha chegado nesse nível. A gente podia estar discutindo tantas outras coisas mais importantes do que isso, que realmente é desanimador. É desanimador para o futebol brasileiro ver que esse tipo de discussão ganhou a proporção que ganhou nos últimos dias. Mas enfim, né, até aqui expus meu ponto. Você não necessariamente precisa concordar, porque realmente eu sei que muita gente vai discordar do que eu tô falando. Mas enfim, essa é a minha visão de um cara que acompanha o futebol brasileiro e acompanha a Premier League, né, há muito tempo os dois, né? E você pode acompanhar também a Premier League todos os dias, todo final de semana tem na ESPN, né, e na DAZN, na plataforma digital, né? Enfim, é algo que você pode ver no dia a dia. Você pode ver os números, por exemplo, né? Você pode ver a intensidade do jogo, o nível de exigência e de realmente repertório tático que os times têm, muito maior do que qualquer adversário que o Flamengo vai enfrentar aqui no Brasil, né? Então,
para reiterar, para reforçar aqui o resumo, acho uma discussão sem sentido, que realmente só atrasa o futebol brasileiro para os reais problemas que a gente tem e que realmente não leva a lugar nenhum. Acho que o Jorge Jesus quis dar uma moral para a torcida, para os jogadores, acho que muito mais. Eu acho que o Jorge Jesus não acredita naquilo que ele falou realmente, porque ele é um bom técnico, ele é um técnico que fez um ótimo trabalho de nível internacional e que realmente não consegue passar pela minha cabeça que o Jorge Jesus realmente crê no que ele está falando. Acho que, como eu falei, ele tá jogando pra torcida, jogando pros jogadores, dando aquela moral, que é realmente o Flamengo é um time que tá jogando muita bola no momento, isso é inadmissível, é inegável, talvez a nível da América Latina, esteja jogando o melhor futebol da América Latina no momento, mais que o River Plate, inclusive. Mas enfim, né, você pode ter a opinião que você quiser, estava querendo dar um olhar aqui um pouco mais racional pra questão e que de fato ali abrir um pouco os olhos das pessoas para que o abismo, o nível de diferença que há entre a Premier League, ou até mesmo a La Liga, campeonato italiano, campeonato francês também até, que é um campeonato bem subvalorizado em vários momentos, mas é um muito bom campeonato, com bons times bem interessantes de se ver em vários momentos, e o campeonato que a gente tem aqui no Brasil. E que por mais que o Flamengo tenha um time muito bom, que vem jogando um futebol muito interessante, os seus jogadores do meio pra frente ou não foram avaliados a nível internacional, ou quando foram avaliados foram simplesmente, assim, abaixo de medíocres, assim, abaixo da média, jogadores completamente dispensáveis para a realidade europeia, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.